Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Hoje nós vamos começar o estudo do quarto livro do Pentateuco. Já estudamos Gênesis, Êxodo e Levítico e vamos entrar hoje no livro de Números. Um livro muito importante para que possamos entender como que esse povo sai da escravidão e chega à liberdade, através da liderança e da providência divina. Invoquemos então a Santíssima Trindade, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Convido você a pegar sua Bíblia e abri-la no livro de Números. Esse livro, ele é muito importante para entendermos bem o Antigo Testamento. De forma ideal, é colocado o povo no Egito, depois esse povo sendo liberto do Egito, entrando no deserto, fazendo um período de preparação para deixar os costumes antigos e adquirir os costumes novos, ou seja, não olhar mais para trás, mas olhar para a frente, é a entrada na Terra Prometida. Isso tem muito a ver com o momento em que o livro tem a sua redação final. A saída do povo do Egito em torno de 1200 a.C. Só que o povo entra na Terra Prometida 40 anos depois. E o povo, em 530 a.C., mais ou menos, volta para a Terra Prometida. Porque nas andanças deles acabaram caindo sob a dominação dos babilônicos e foram exilados. Então eles voltam para a terra deles. E eles vão fazer essa comparação muito forte entre quando eles saem do Egito e entram na Terra Prometida e quando eles saem da Babilônia e voltam para a sua terra. Ao lermos o livro, vamos perceber que muitos elementos teológicos refletem essa saída da Babilônia para Israel e não a saída do Egito passando pelo deserto para chegar na Terra Prometida. É falado como se fosse do Egito para a Terra Prometida, mas os elementos são da Babilônia para Israel. E nós vamos estudar um pouquinho disso. E o deserto? O deserto é o momento de preparação, aonde eles têm que deixar o que é antigo para adquirir o que é novo, senão vão viver igual. Quando eles estão escravos da Babilônia, a própria Babilônia é quase que um deserto, onde eles refletem e mudam. Mas isso nós vamos ver no nosso estudo. Por isso eu te convido para se inscrever em nosso canal e juntos caminharmos pelo livro de Números e por todas as páginas da Bíblia. O livro de Números, ele trata da questão de sair da escravidão e chegar na liberdade, em dois momentos. O primeiro momento, ele vai falar de quando o povo era escravo no Egito e sob a ação de Deus, que chamou Moisés para ser o líder, esse povo saiu do Egito, entrou no deserto e depois foi para a planície de Moabe, as portas da Terra Prometida, entrando na Terra Prometida. Esse é o primeiro momento. Mas a redação final do livro acontece quando esse povo, depois de ser livre e estar na sua terra, cai novamente sob a monarquia, e essa monarquia começa a fazer muitas besteiras. Começando por Davi, gente, e terminando no último rei, são 42 reis. Apenas 3 são aprovados, 39 são reprovados. Ou seja, a monarquia não foi boa. E eles caem, o Reino do Norte, em 722, e o Reino do Sul vai cair em 586, sob os babilônicos. Os dois reinos que foram divididos logo após Salomão, eles caem novamente na escravidão, voltam. Então, acontece que eles, caindo e voltando para a escravidão, eles refletem esse momento de deserto e depois voltam à possibilidade de liberdade. Não mais plena, mas de uma liberdade relativa em relação aos persas que vão vencer os babilônicos. Portanto, a gente tem que entender que o livro de Números trata dessa relação. Dois momentos. Escrevendo como se a libertação total fosse do Egito para a Terra Prometida, mas
refletindo, falando de elementos da libertação da Babilônia para a volta à Terra Prometida. O livro reflete um período que começa em 1200 a.C. até em torno dos anos 400, 450 a.C., quando o povo se reestabelece novamente na terra de Israel com o domínio persa, que venceu os babilônicos. Os babilônicos eram ferrenhos, dominavam tudo. Os persas davam uma liberdade relativa, desde que pagassem os impostos exigidos, e eram altos, e não tivesse nenhuma forma de rebelião. Então, eles dão liberdade religiosa, liberdade política, mas não permite a volta da monarquia. Diante disso, o livro de Números pode ter diversas divisões. Alguns autores usam uma divisão mais simples do livro, em 3 partes. Do capítulo 1, versículo 1 até o 10:10, os últimos dias no Sinai. A segunda parte da divisão, do capítulo 10, versículo 11 até o 21:35, a marcha pelo deserto. Aí sim a pedagogia de Deus, Deus ensinando esse povo. O deserto é lugar de aprender. E depois dos capítulos 22 ao 36, em Moabe, diante da terra prometida. Eles já estão olhando, visualizando a terra prometida. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, ela já vai dividir de uma forma diferente. Isso dá grande diferença? Não, gente. Nós vamos aqui usar a divisão da Bíblia de Jerusalém, mas levando em conta que são os 3 movimentos. Percebamos, do capítulo 1 ao capítulo 10, quando eles saem do Sinai, estão saindo do Egito, para chegar no deserto. Daí, no período seguinte, do capítulo 10, versículo 11, até o final do capítulo 21, aonde eles estão no deserto. E depois, aonde eles estão na planície de Moabe, avistando a terra prometida. A Bíblia de Jerusalém segue a mesma coisa, tá? Esses 3 movimentos, mas classifica dentro de cada um desses movimentos pequenas etapas. Isso é apenas uma questão didática para nos ajudar. Nós vamos aqui seguir a classificação da Bíblia de Jerusalém, porque ela vai detalhando um pouco mais, mas ao mesmo tempo estaremos sempre em vista estas 3 divisões do livro. Diante disso, nós temos que entender bem o livro. Assim como o livro do Levítico, se nós não entendermos bem a questão dos sacerdotes e essa intermediação dos sacerdotes, aqui nós precisamos entender esse movimento. É um livro que compõe o Pentateuco, mas foi escrito em situações diferentes, com objetivos diferentes. Já o nome do livro, para nós, se chama Números, porque fala do recenseamento. Quando você pega no capítulo 1, a partir do versículo 20 até o final deste capítulo, você vai ter a questão do recenseamento, o número de pessoas masculinas a partir dos 20 anos. Já o nome em hebraico significa o deserto, porque ele começa, Yahvé falou a Moisés no deserto. Para os hebreus, no deserto. Para nós, o livro de Números, porque o capítulo 1 e o capítulo 26 vai falar de um recenseamento. E para nós, o número, que reflete essa contagem que eles têm, que é importante, mas não é o mais importante do livro, reflete muito quantos que saíram. Esses números, inclusive, gente, eles são teológicos e não reais. Bacana? Começamos a estudar o livro de Números, fazendo essa introdução. Porque se você só pegar a Bíblia, você não vai entender. Às vezes, uma boa introdução ajuda depois a você ler certinho o livro. E isso é necessário. Sigamos juntos. Paz e bem a todos.